Hoje eu vou falar de um personagem que foi fundamental na vida de Mazzaropi. E seu nome era Sebastião Arruda. Quem foi Sebastião Arruda? Sebastião Arruda foi o precursor nesse quesito comédia caipira. Ele foi um dos primeiros a interpretar um caipira cômico no teatro e também no cinema. E vou me basear nesse livrinho, Enciclopédia Mazzaropi de Cinema, de Antônio Leão, que por sinal é muito bom e para mim é o único dicionário mazzaropiano que existe. Sebastião Arruda nasceu em 1891. Pioneiro ator teatral paulista, irmão de Genésio Arruda. Mentira, eles não eram irmãos. Mentira! Em 29 de agosto de 1916, funda a Companhia Arruda, na cidade de Mococa, São Paulo, juntamente com Abílio de Menezes. A companhia estreia em São Paulo em 7 de junho de 1917, no Teatro São Pedro, realizando 37 espetáculos, muito concorridos. Em 9 de julho do mesmo ano, estreia no Teatro Colombo, no bairro do Brás, realizando uma brilhante série de espetáculos, permanecendo em cartaz até agosto. Sebastião, já consagrado ator, torna-se também muito amigo de Mazzaropi, dos tempos de circo. Genésio e Sebastião formam a trupe Arruda, pioneiros também na música sertaneja, onde se apresentavam em circos com muito sucesso. Sebastião participa em 3 filmes ainda no cinema mudo brasileiro, sendo o primeiro O Curandeiro de 1917. Mazzaropi admirava muito os irmãos Arruda, que não eram irmãos e nunca foram. E se inspirou neles para compor o seu personagem caipira. Poucas são as informações disponíveis sobre o artista. Sebastião Arruda gravou em 1917 O Curandeiro, em 1924 A Sertaneja e em 1931 lançou Coisas Nossas. Nenhum desses filmes sobreviveram, estão perdidos no tempo, nem fragmentos sobraram. No meu ponto de vista, pro Mazzaropi chegar ao ponto que chegou na criação do seu personagem, Mazzaropi se baseou em 4 pilares. Primeiro, seu avô João José Ferreira, pai de Clara Ferreira, sua mãe, o maior folclorista que existiu, Cornélio Pires, e também ele chegou a assistir nos palcos da época, Sebastião Arruda e Genésio Arruda. Agora eu vou contar um pouquinho dos movimentos artísticos que levou esse personagem Sebastião Arruda a aparecer e também influenciou muito Mazzaropi. Nesse livro Mazzaropi, o Jeca do Brasil, de Glauco Barsalini. Muito bom esse livro mesmo. Em 1914, apesar das heróicas tentativas de sobrevivência do Filodrama, Filodrama foi um movimento cultural que existiu nesse início do século, com cunho político e também ideológico, que garantia a sociabilização dos imigrantes italianos ao chegar no Brasil, que não encontravam um meio de se socializar com a sociedade brasileira, fosse pela dificuldade no idioma ou até mesmo culturalmente. Graças ao empenho dos filodramáticos, explodiram com grande força as comédias de costumes brasileiras, originárias do movimento cultural carioca do século XIX, dando-se início a um novo movimento artístico em São Paulo, intitulado por Silveira Nacional Regionalista. Eram peças que, centradas na figura do caipira, trabalhavam constantemente com a ideia de oposição entre o campo e a cidade, ao tratarem o campo como o espaço do verdadeiro, do honesto, do sincero, do puro, e a cidade como o espaço do falso, do desonesto, da mentira e do vício. Isto Mazzaropi cansou de mostrar em seus filmes. Esse movimento nacional regionalista teve suas raízes em Martins Pena, cuja essência teatral é definida por Sábato Magaldi. Genésio Arruda era irmão de Sebastião Arruda, que... Mentira! Não eram irmãos esses dois, já mais um erro que achei no livro. Atuando no teatro nos anos 30 e 40, exagerou na caricatura do caipira, conduzindo mais a farsa que a comédia de costumes, e que teve a oportunidade de, mais tarde, a trabalhar em alguns filmes de Mazzaropi, como, por exemplo, As Aventuras de Pedro Malas Artes, de 1960, e Tristeza do Jeca, de 1961. Agora eu vou mostrar pra vocês esse livro, Sai da Frente, de Marcelo
Marcela Matos. Também é muito bom. Com pouco mais de 15 anos, Mazzaropi começou a fazer imitações de caipira por acaso, de modo que essa figura logo conquistou a simpatia e os aplausos de seu público. Inspirava-se nos irmãos Genésio Arruda e Sebastião Arruda. É a verdade, não minto. Que não eram irmãos, mais um erro que eu achei nesses livros. Principalmente nesse último, cuja naturalidade do papel de homem do campo servia de modelo para suas atuações. Em entrevista concedida à revista Veja, de 1970, no auge de sua carreira, Mazza afirmou que buscava interpretar então um simples caboclo entre os milhões que vivem em todo o interior brasileiro. E confessou, abre aspas, saí para o interior um pouco Sebastião, voltei Mazzaropi, fecha aspas. Os amigos o aconselharam a usar o pseudônimo, afinal parecia estranho dar um nome italiano a um caipira que deveria se chamar Nhô, o Zé. Mas o jovem ator respondia a todos que, se Mazzaropi não era nome caipira, passaria a ser, e se tornou. Realmente Mazzaropi fez o seu nome, consagrou seu nome e eternizou seu nome como gênero caipira. E eu vou provar para vocês que esses 3 livros e os outros que eu tenho estão errados em afirmar que Genésio Arruda era irmão de Sebastião Arruda. Isto, próprio Genésio Arruda confirmou. Revista Pra 9, agosto de 1970. Em cima aparece a foto do Genésio Arruda e era um caipira estilizado, na verdade. Era bem caricato e realmente até mesmo Mazzaropi falava que o Genésio exagerava muito em suas caracterizações, forçava muita barra. Isso o próprio Mazzaropi diz. Era o oposto de Sebastião Arruda. Precisava dizer uma palavra e já fazia rir. Genésio Arruda é um nome conhecido nos bastidores dos nossos teatros, nada tendo de parentesco com o popularíssimo Sebastião Arruda. Perguntando ao novo caipira da PRA9, que era uma rádio naquela época, se eram parentes, respondeu ele sem demora: não, a nossa Arruda é de pé diferente. Pronto, provei pra vocês, uma vez por todas. Genésio Arruda nunca foi irmão de Sebastião Arruda, era apenas a coincidência no sobrenome. E com o passar do tempo, todo mundo comprou a ideia que os dois eram irmãos.